Olá, povo lindo e abençoado desse canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não estiver, eu espero que o Senhor, através desse vídeo, possa ministrar o seu coração uma palavra que seja pontual para esse momento na sua vida, para essa hora, que o Senhor possa ministrar de uma forma profunda no seu coração. Sempre todos os assuntos que eu trago aqui nesse canal são todos muito importantes, são todos de muito crescimento, de ser algo frutífero no nosso coração, ser algo que vem edificar a nossa vida. E hoje não é, diferente disso. É um assunto muito importante, de extrema importância assim na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus. E eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre desafio versus transformação. Eles se atraem, querendo ou não, eles se atraem. Pode soar estranho falar isso, que essas duas coisas se atraem, mas é verdade. É verdade, sabe por quê? Tem gente achando que o desafio veio para acabar com a vida. Talvez você chegou nesse vídeo hoje achando isso, tendo isso, na sua mente, na sua estrutura de pensamento. Talvez você cresceu ouvindo isso. Então eu quero te falar hoje um pouquinho sobre isso, através da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso. Mas eu quero te falar também que esse desafio é exatamente o caminho da sua transformação. Você não vai sair desse desafio como você entrou. Deus não desperdiça nenhum momento desses desafios nas nossas vidas. Ele sempre é pontual, ele sempre quer mostrar algo que precisa ser transformado em nossas vidas. Seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área financeira. Os desafios vêm para nos fortalecer, para nos manter de pé, para que nós possamos ser transformados através da palavra do Senhor e pelo propósito que Ele tem em mim e em você. E o que são esses desafios, Eu quero falar um pouquinho que esses desafios são pressões, pode ser provações, momentos que você perde totalmente o controle da situação, momentos que saem totalmente fora do nosso controle. Muitas vezes, no aperto, que essa essência que existe em nós aparece. E é onde a nossa fé é testada, muitas vezes. E muita gente ora pedindo por transformação. Eu sempre digo que existem orações perigosas. E quando nós fazemos essas orações perigosas, que você pedir para ser transformado, eu acredito que é um estilo de oração perigosa, porque surge muitos desafios para amadurecer nossa fé, para haver crescimento em nós. Então, a gente muitas vezes tenta fugir dos desafios, nós queremos pular etapas, não é verdade? Só que uma coisa está totalmente ligada à outra, é como se fosse um imã, não é verdade? Tem o desafio aqui e ele chama a transformação para vir de encontro, para que haja mudança de vida, não é verdade? E eu quero falar com você o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, versos de 2 ao 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É exatamente isso que você acabou de ouvir, que a Bíblia diz para nós. A gente considerar esses desafios como motivos de alegria. Stephanie, como que eu vou passar por esses desafios, provações, lutas, doenças, enfermidades? Alegre, feliz, você quer que eu fique sorrindo diante de todo esse cenário? Sim, é isso que o Senhor quer de nós, sabe? É isso que o Senhor quer, que o nosso coração é nesse lugar que o Senhor quer que o nosso coração esteja. Num lugar de alegria, de paz, porque é Ele que traz isso para nós. Então, muitas vezes Ele testa a nossa fé,
e muitas vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus calou, que Deus está em silêncio, mas muitas vezes Ele quer ver o tamanho da nossa fé, como nós vamos conduzir diante desse cenário de luta, de provações, de desafios, de enfermidades. O Senhor quer provar o nosso coração. Ele quer ver se realmente você acredita fielmente na palavra dele, nele principalmente, que o processo, eu quero falar agora um pouquinho do processo de transformação. E dentro desse processo de transformação, esses desafios muitas vezes revelam fraqueza em nós. Revela fraqueza porque muitas vezes nós murmuramos, nós ficamos tristes, nós muitas vezes gera uma incredulidade no nosso coração. E nós muitas vezes também pensamos que Deus é obrigado a fazer coisas para nós, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, porque eu sonho assim, porque eu quero assim. Mas eu quero te falar, com todo o amor do meu coração, Deus não é obrigado a fazer aquilo que você quer. Ele deixou muito claro na palavra dele para que nós obedeçamos a palavra dele, que nós possamos confiar nele. Ele é um bom pai, ele é misericordioso, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que faz, ele é um Deus que opera milagres, ele é soberano, ele é eterno, ele é Deus. E muitas vezes nós ficamos dando birra, esperneando. Ah, Deus, eu tô fazendo tanta coisa, eu tenho orado, eu tenho te buscado, mas eu não tô vendo acontecer nada. Desafios. O Senhor quer gerar uma transformação de dentro para fora. E Deus não te transforma quando tudo está confortável. Quando nós estamos na zona de conforto, não tem dor, não tem preocupação, nós não ficamos ansiosos, está tudo bem. Mas nesse lugar não há transformação. Sabe aquele teste que o Senhor costuma fazer com a gente? Aquele teste assim, se alguém vir me cutucar, eu vou responder do jeito que vier, vai voltar? Eu tô aqui no meu momento de paz, né, sem sofrimento, um momento assim que eu tô, nossa, muito leve. Mas o que tem trazido transformação dentro de você quando você está nesse momento? Parece estranho, né? Sou estranho, porque a gente sabe que Deus quer o melhor para nós. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos dele são muito melhores que os nossos. Por isso que ele nos leva para esse lugar de desafio, para que nós possamos entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Lá em Romanos 12, no versículo 2, eu amo esse versículo, que é um versículo que fala exatamente sobre isso. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nós precisamos criar na nossa mente alguns gatilhos que nos levam para esse lugar de transformação. Nós precisamos renovar a nossa mente. Muitas vezes nós criamos, né, uma estrutura de pensamento de uma religiosidade ou uma estrutura de pensamento, como eu disse, de que Deus tem que fazer algo por mim, porque eu sou bom, porque eu não ofendo meu irmão, porque eu amo as pessoas que estão ao meu lado, eu amo as pessoas do meu local de trabalho, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal de ninguém, mas o Senhor te chama todos os dias para transformar e renovar a sua mente. Você tem pedido muitas vezes para Deus te mudar? Nós fazemos essas orações. Senhor, eu tenho errado tanto nisso. Eu tenho errado tanto nisso, me muda. Mas na hora que o processo chega dessa transformação, a gente quer fugir dele, a gente quer correr. Não é verdade? Ele usa esses processos para nos transformar. Não existe crescimento sem dor. Crescer dói, queridos, dói. Porque já viu uma plantinha? Joga semente, ela vai germinando, ela vai crescendo
E aí, quando você vê, ela já virou uma árvore enorme e precisa cortar, tem poda, não é verdade? E isso dói. Quando nós crescemos, precisa ter uma base sólida, raízes profundas, mas o Senhor quer nos podar em algumas áreas. O Senhor quer trazer transformação para nós em algumas áreas que nós precisamos mudar. Eu e você sabem aonde que nós precisamos mudar, não é verdade? E não existe transformação sem desafio. Ou você aceita o processo, ou você permanece estagnado dentro desse processo. Existe uma promessa e uma consolação para nós, graças a Deus por isso. E sabe por que você ainda não foi destruído? Sabe por que você ainda não surtou dentro desse processo todo? Talvez pode ser que você tenha surtado, mas porque os desafios têm esse objetivo. Os desafios existe um propósito, existe uma promessa dentro desses desafios. E é por isso que você ainda não foi destruído. Porque o céu está interessado, o Senhor está interessado no seu caráter, mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Deus não permite nada em vão. Em tudo que o Senhor faz, em tudo que acontece nas nossas vidas, existe um propósito. A palavra diz em Isaías 43:2 que quando você passar pelas águas, ele nos garante que ele estaria conosco. Então, no meio dos seus desafios, o Senhor é contigo. Então, seja forte, corajoso, seja forte, corajosa. Aceite os processos que o Senhor está colocando na sua vida, os desafios que Ele está colocando na sua vida, porque Ele te quer num lugar de transformação. Ele quer ver o seu caráter transformado, a sua vida com Ele transformada, as pessoas ao seu redor ver que você tem sido transformado dia após dia, de glória em glória, que é isso que diz a palavra dele. Amém? É essa palavra que eu queria deixar para você hoje, que você seja extremamente abençoado, fortalecido através do Espírito de Deus e saia desse processo de zona de conforto e venha vencer os desafios e que nesses desafios possa haver uma mudança e uma transformação dentro do seu ser, na sua alma, no seu espírito e no seu coração, nas suas atitudes, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada e aceite o processo de transformação do Senhor sobre a sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Sempre tem aqui vídeos que são palavras que são edificantes, palavras de transformação que gera também, né, algo no nosso coração de mudança, de transformação, de fé, de força. E é isso que o Senhor tem me chamado para falar e fazer aqui dentro desse canal. Sou muito grata a Deus pela sua vida, por você ficar aqui até o final, ouvindo o que o Senhor quer falar na sua vida hoje. Amém? Então, se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, curta, comenta. Se tem um pedido de oração, pode deixar aí embaixo nos comentários. Estarei orando pela sua vida e que o Senhor possa te abençoar grandemente, você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.